10% 15 dias antes, 8% uma semana antes, 6% disseram que decidiram na véspera e 12% no domingo, dia da eleição. O Datafolha entrevistou hoje 3.235 eleitores em 227 municípios. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, receberam novas declarações de apoio hoje. Mas vários partidos estão adotando posição de neutralidade. Democratas, PR, Solidariedade e PSD. Os 4 partidos apoiaram Geraldo Alckmin, do PSDB, no primeiro turno. Hoje anunciaram que vão ficar neutros. Não vão apoiar nem Jair Bolsonaro, do PSL, nem Fernando Haddad, do PT. Em nota, o Solidariedade disse que os filiados estão liberados. O mesmo vai valer para os filiados do DEM. O presidente do partido já anunciou que vai apoiar Bolsonaro. O PPS, que também apoiou Alckmin no primeiro turno, decidiu fazer oposição às 2 candidaturas, mas liberou os filiados. O que nós exigimos dos nossos filiados é que podem ter a posição que tiver, mas que ressaltem a posição do partido muito claramente, contra qualquer das 2 candidaturas. O Podemos, do presidenciável Álvaro Dias, afirmou em nota que os militantes, líderes políticos e representantes estão liberados para apoiar qualquer um dos candidatos. PSDB, Progressistas e Novo já tinham anunciado que também vão ficar neutros. O PSOL decidiu apoiar Haddad. O PSB, que não apoiou nenhum candidato no primeiro turno, também decidiu se aliar a Haddad. Mas os candidatos do partido aos governos de São Paulo, Sergipe e Distrito Federal poderão ficar neutros. O PTB, que estava com Alckmin no primeiro turno, declarou apoio a Bolsonaro. Hoje também, o PDT de Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, decidiu apoiar Fernando Haddad, mas com ressalvas, sem participar da campanha ou do governo petista, caso seja eleito. Em nota, o partido afirmou que declara seu apoio crítico. O deputado e presidenciável Cabo Daciolo, do Patriota, 6º colocado no primeiro turno, disse hoje que não vai apoiar nem Bolsonaro nem Haddad. O partido dele ainda não tomou posição oficial. E ainda esta semana, o MDB, do presidenciável Henrique Meirelles e do presidente Michel Temer, deve anunciar como vai se posicionar no segundo turno. O candidato do PT, Fernando Haddad, passou o dia em reuniões em São Paulo. Num hotel de São Paulo, o governador reeleito de Pernambuco, Paulo Câmara, e o atual governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, os 2 do PSB, reforçaram hoje o apoio do partido a Fernando Haddad. Logo depois, ele deu uma entrevista coletiva a correspondentes estrangeiros. Haddad reconheceu o que chamou de equívocos do PT. Escrevi ensaios longos, inclusive, sobre equívocos que nós cometemos. Eu tenho sido muito franco na análise que fiz dos nossos governos. Falei claramente sobre reforma política. Entendo que o PT tinha que ter enfrentado a questão da reforma política, a questão do financiamento empresarial, a questão das desonerações tributárias no final do período. Na mesma entrevista, Haddad disse que, se for eleito, o ministro da Fazenda não será um banqueiro, mas alguém comprometido com a produção e a geração de emprego. Ele também falou da disposição para debater no segundo turno com seu oponente, Jair Bolsonaro, do PSL. Nós vamos fazer uma campanha propositiva e demarcar as diferenças do nosso projeto para o projeto que ele representa. Então, agora, ele precisa participar de debate. Eu estou disposto até a ir numa enfermaria debater com ele. Se precisar ir para uma enfermaria, eu vou numa enfermaria, se for para debater o Brasil. O futuro do Brasil está em jogo e ninguém pode chegar à presidência sem dizer o que vai fazer com o país. O candidato do PT recebeu também apoio de 6 centrais sindicais e prometeu defender direitos trabalhistas e sociais. Haddad disse ainda que foi procurado por integrantes do PSDB. Foi uma carta de apreço e apoio de alguns integrantes, não é do partido, mas eu não posso anunciar ainda quem, porque fiquei de conversar amanhã para fazer uma coisa formal e pública nos próximos dias. Isso deve acontecer. Jair Bolsonaro, do PSL, ficou no Rio de Janeiro e fez novos exames médicos. A equipe do Hospital Albert Einstein veio à casa de Jair Bolsonaro para uma nova avaliação.
Desde que recebeu alta do hospital, faz 11 dias que o candidato do PSL passa a maior parte do tempo se recuperando dentro de casa. E ele ainda não está liberado para retomar as atividades de campanha. Agora ele vai fazer uma intensa reposição nutricional, fisioterapia e com certeza, pelo que nós conhecemos dele, quinta-feira que vem nós vamos liberá-lo para tudo que for necessário. Em casa, recebeu a visita de 20 deputados da bancada ruralista e se reuniu com a cúpula do PSL. O presidente do partido disse que o programa de governo vai incluir pagamento de um 13º nos benefícios do Bolsa Família. Numa entrevista à rádio CBN, Bolsonaro disse que, se for eleito, antes da posse, vai discutir com o presidente Temer mudanças na Previdência. E eu chegando lá, daí eu vou procurar o governo para a gente aprovar uma reforma da Previdência que tem aceitação do parlamento e a população entende como sendo justa e necessária. Eu acredito que a proposta do Temer, como está, se bem que ela mudou dia após dia, dificilmente ela vai ser aprovada. Seria bom nós contermos aqui os ralos, né? Acabar com as incorporações. Quem sabe aumentar mais um ano de tempo de serviço para o trabalhador do serviço público. Disse também que vai propor garantias para policiais em serviço. O que eu gostaria do parlamento brasileiro é uma retaguarda jurídica para os policiais, civis, militares, integrantes das Forças Armadas, terem o que eu chamo de excludente de ilicitude. Não é justo você pegar um garoto com 20 anos de exército brasileiro, ao matar um bandido com mais de 2 tiros, levá-lo a tribunal de júri por excesso ou acusá-lo de homicídio. Militar das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares em operação, defendendo o Estado e a sociedade, tem que ser, após a mesma, ser condecorado e não processado. A Polícia Federal fez uma operação contra crimes eleitorais nas redes sociais. A Polícia Federal apreendeu o celular de Maicon Santana Aníbal e uma arma de brinquedo. No domingo, ele usou a ponta da arma para pressionar os botões da urna em Cornélio Procópio, no Paraná. Maicon será investigado por quebra do sigilo do voto. Foi essa que você usou ali na hora da votação, ali na urna? Essa de brinquedo foi. Por que você fez isso, rapaz? Tava meio bêbado. A Polícia Federal chegou a Maicon a partir de uma técnica específica para identificar de forma precisa postagens como as dele. Essa foi a primeira operação feita a partir do monitoramento de redes sociais na eleição. Os policiais identificaram as características faciais de Maicon, esses pontos do laudo a que a TV Globo teve acesso, e bateram com as fotos dele em bancos de dados oficiais, usando técnicas como avaliação de cicatrizes, saliência de ossos, rugas, que permitem a individualização. Em Sergipe e São Paulo, a PF intimou 2 pessoas que postaram mensagens ameaçadoras envolvendo os candidatos Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. Eles serão investigados por incitação ao crime. As mensagens chegaram a ser apagadas, mas foram recuperadas pela perícia. O delegado responsável pelo caso explicou que a internet não é um terreno de anônimos. Ao contrário, as pessoas podem ser identificadas e punidas. Todas as ações da internet, assim como no mundo real, elas têm consequências. E a Polícia Federal mantém esse monitoramento de redes sociais abertas e a gente utiliza ferramentas que possibilitam identificar as pessoas. Maicon Santana declarou que está arrependido. O Ministério Público Federal abriu uma investigação preliminar para apurar se o economista Paulo Guedes, conselheiro econômico do presidenciável Jair Bolsonaro, cometeu ou não irregularidades na gestão financeira de fundos de investimento. A defesa de Paulo Guedes declarou que causa perplexidade que, às vésperas da eleição presidencial, tenha sido instaurado um procedimento para apurar fatos de um relatório manifestamente mentiroso. A investigação preliminar foi aberta no dia 2 de outubro. O Jornal Nacional teve acesso aos documentos do caso revelado pela Folha de São Paulo. De acordo com o Ministério Público Federal, 2 fundos de investimentos criados por Paulo Guedes tinham a promessa de receber R$1 bilhão de 7 fundos de pensão a partir de 2009. A investigação não aponta quanto deste dinheiro foi de fato investido, mas no primeiro ano, os investimentos dos fundos de pensão somaram R$60 milhões. Chamou a atenção dos investigadores que os 4 fundos de pensão que mais investiram com Paulo Guedes na época, Previ, Petros, Funcef e Postales, são hoje alvos de operações de forças-tarefa com foco nesta modalidade de investimento, o FIP. Daí a investigação preliminar.
De acordo com o MPF, depois de receber os recursos dos fundos de pensão, o Fundo BR Educacional investiu o dinheiro de seus cotistas em apenas uma empresa, a HSM Educacional, também controlada por Paulo Guedes. Com o investimento dos fundos, a HSM Educacional comprou 100% do capital de outra empresa criada por Paulo Guedes, a HSM do Brasil, e os investigadores registraram. Nos chama a atenção o ágio de 16 milhões e meio de reais pago pelas ações da HSM do Brasil. E concluem: cabe indagar a razão de pagamento de ágio em montante considerável à empresa vendedora com sede na Argentina. Segundo os investigadores, depois dos investimentos dos fundos de pensão, as atividades operacionais da HSM do Brasil apresentaram prejuízos recorrentes. O Ministério Público pediu à Polícia Federal que abra um inquérito para investigar o caso. A suspeita é que os investimentos dos fundos de pensão tenham sido aprovados sem uma análise adequada e tenham gerado lucros excessivos a Paulo Guedes. Por isso, os procuradores querem saber como os fundos de pensão decidiram investir na empresa de Guedes e como foi aplicado esse dinheiro. Em nota, a defesa de Paulo Guedes afirmou que causa perplexidade que, às vésperas da definição da eleição presidencial, tenha sido instaurado um procedimento para apurar fatos apresentados por um relatório manifestamente mentiroso. Os advogados dizem ainda que cumpre esclarecer que o fundo FIP-BR Educacional não trouxe qualquer prejuízo aos fundos de pensão. Ao contrário, ele apresentou retorno substancialmente acima do objetivo estabelecido no regulamento firmado entre os cotistas. Da mesma forma, não houve ao longo da operação qualquer conduta antiética ou irregular por parte de Paulo Guedes, cuja reputação jamais foi questionada e é amplamente reconhecida no Brasil e no exterior. A defesa afirma que vai apresentar toda a documentação que comprova a lisura das operações, esclarecer quaisquer dúvidas das autoridades competentes e reitera sua confiança na justiça brasileira. A Previ declarou que o fundo obedeceu à lei e a critérios rigorosos estabelecidos pela própria instituição, que teve uma receita de quase 38 milhões de reais a mais do que investiu, um percentual acima da meta, e que as operações foram validadas por auditoria interna. A Petros declarou que vai colaborar de forma irrestrita com as autoridades e que não se pronuncia a respeito de investimentos sob investigação. A FUNCEF não quis se manifestar e nós não recebemos resposta do Postales. A Anistia Internacional incluiu a vereadora do Rio, Marielle Franco, numa campanha que destaca 10 defensoras dos direitos humanos no mundo. No caso da brasileira, a pressão é por uma solução para o crime. No próximo domingo, os assassinatos de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, completam 7 meses. A Polícia Civil do Rio declarou que as investigações estão sob sigilo. A Justiça da Bahia decretou a prisão preventiva do homem que matou o mestre de capoeira Moa do Catendê. O assassino confesso Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 36 anos, foi preso escondido dentro de casa, a poucos metros do bar. O mestre Moa do Catendê, um dos fundadores do Afoxé Badauê, foi assassinado na madrugada de segunda-feira num bar e sepultado no mesmo dia, em Salvador. Segundo testemunhas, ele matou o mestre por causa de uma discussão sobre a eleição presidencial. A polícia afirma que depois da discussão, Paulo Sérgio pagou a conta e saiu. Mas voltou 10 minutos depois e deu 12 facadas no capoeirista, algumas pelas costas. Testemunhas disseram que o mestre Moa defendia o PT, enquanto o assassino defendia o candidato Jair Bolsonaro. O assassino nega que o motivo tenha sido divergência política. Disse que foi xingado e ofendido pela vítima e que o dono do bar poderia confirmar isso. Ouvido pelo Jornal Nacional, o dono do bar não quis gravar entrevista, mas afirmou que não houve xingamento e que o crime foi depois de uma discussão sobre política. Ontem, o candidato Jair Bolsonaro foi questionado sobre o assassinato do mestre de capoeira e lamentou o crime. Pô, cara, pela pergunta que você é invertida, não, quem levou a facada fui eu, pô. É um cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso, o que eu tenho a ver com isso? Eu lamento, peço ao pessoal que não pratique isso, mas eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam. Agora, a violência vem do outro lado, a intolerância vem do outro lado. Eu sou a prova, graças a Deus, viva disso daí. Está muito bélico o clima, você acha? Não está tão bélico assim não, está um clima acirrado, está pela disputa, mas são casos isolados que a gente lamenta, espero que não ocorra.
A seguir, as prisões do ex-governador Marconi Perillo e do senador Assir Gurgatz. E a chegada do furacão Michael à Flórida. Sucesso absoluto de vendas. E para comemorar no mês Chevrolet, as ofertas e as condições especiais foram prorrogadas até quinta-feira. É isso mesmo, ofertas imperdíveis só até quinta-feira. Cobalt com a exclusiva tecnologia OnStar em 30 vezes sem nada de juros. E Tracker Turbo em 30 vezes com taxa zero e valorização de 5 mil no usado. Em outubro, a vida é assim. Ninguém vai fazer melhor que a Chevrolet. Aproveite que é por pouco tempo. 9 em cada 10 pessoas vivem em cidades com poluição do ar. A degradação dos solos ameaça a subsistência de mais de 1 bilhão de pessoas. 193 países se comprometeram junto à ONU para mudar essa realidade. Um plano até 2030 para o mundo mais humano. Esse é o compromisso da geração do amanhã. Conheça os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o mundo mais humano. Casados há muito tempo? Quase 10 anos. A gente se ama muito. Mas não tem sido fácil, não. Ter um filho virou um problema. O maior sonho de Stella é ser mãe. E quando ela mais acreditava que poderia engravidar... Nenhum outro médico ganhou o apelido de Doutor Vida. Ele vai dar um filho pra gente. É vítima de uma traição impensável. Uma história que emociona e faz pensar. Parece que você enlouqueceu. Parece que aquilo não acabou de acontecer. Próxima segunda, depois de Segundo Sol. Mas você sabe o que aconteceu. O primeiro episódio da série exclusiva do Globoplay, em uma exibição especial na Globo. Não poder ser mãe, eu achava que era a pior coisa que poderia acontecer na minha vida. O que aconteceu foi muito pior. Assédio. Câmeras de vigilância podem ajudar nas investigações do sumiço de um jornalista saudita na Turquia. Segundo um canal de TV, as fotos e vídeos mostram agentes secretos da Arábia Saudita chegando a Istambul no dia 2 de outubro para eliminar o jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi. Ele aparece entrando no consulado saudita. Quase 2 horas depois, uma van com placa do corpo diplomático vai até a casa do cônsul. Não há qualquer imagem do jornalista deixando a representação diplomática. Autoridades turcas acusam os agentes sauditas de terem assassinado o jornalista dentro do consulado. O governo saudita nega as acusações. Khashoggi era crítico ao regime do príncipe Mohammed bin Salman. O furacão Michael atingiu o noroeste da Flórida com ventos de até 250 quilômetros por hora. Uma pessoa morreu. O Michael inundou ruas, arrancou árvores e danificou casas. A região onde fica a capital, Tallahassee, não era atingida por um furacão categoria 4 há quase 170 anos. As ondas levaram parte dessa avenida costeira. Este pier quase foi engolido pela maré alta. Estes jornalistas tiveram que se amparar para não serem arrastados pelo vento. Muita gente não teve tempo para se preparar. A tempestade ganhou força rapidamente e subiu de categoria 1 para 4 em menos de 24 horas. 2 milhões de pessoas receberam ordem para abandonar a área. Este comerciante decidiu ficar e ainda fez piada. Obrigado, Michael, por estragar nossas férias. O morador disse que estava pronto para enfrentar o Michael. Já passei por muitos furacões e abasteci a casa com água, comida e um gerador, disse ele. O apelo do governador da Flórida, Rick Scott, foi dramático. Podemos reconstruir sua casa, mas não sua vida. A chuva forte já inundou até a cidade de Nova Orleans, no estado vizinho da Louisiana. O furacão Michael se desloca rapidamente e vai passar por mais 4 estados. O governo federal decretou estado de emergência para acelerar a liberação de recursos para reconstruir as áreas mais atingidas.
No fim da tarde, o furacão mudou para a categoria 3, mas ainda com ventos de 200 km por hora. Vamos falar agora da previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil, com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Oi, Maju, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Renata, é o seguinte, essas nuvens aqui, peso pesado, já descarregaram muita chuva em Mato Grosso do Sul, na região sul e no interior paulista. A chuva pipocou e vai continuar pipocando na Grande São Paulo, onde chove fraco agora na Zona Norte, e no Rio, que tem chuva isolada nesse momento. Amanhã, uma nova leva de nuvens bota em alerta para chuva frequente, a faixa aqui entre parte do litoral do Paraná e também Fluminense, e para temporais essa área aqui entre o oeste paulista do Paraná e grande parte de Mato Grosso do Sul. A chuva deve chegar com intensidade a Campo Grande, Campo Mourão e Presidente Prudente. E se você está pensando em ir para a praia na véspera de feriado, se prepare, meu amigo e minha amiga, porque pode chover bastante em partes do litoral do sul e do sudeste. Destaco aqui Paranaguá, também Peruíbe, Ubatuba, Paraty e o próprio Rio de Janeiro. A frente fria e a alta pressão que vão provocar bastante chuva aí na praia também mexem com o mar. Por isso fica o aviso a navegantes e banhistas. Tem previsão de ressaca entre Rio Grande e Peruíbe. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e São Paulo terão um dia inteiro de chuva e temperatura baixa, céu carrancudo aqui na capital paulista. Pancadas em grande parte do norte, do centro-oeste e do centro-sul de Minas Gerais. Chuva bem passageira, discreta entre Alagoas e parte aqui do Rio Grande do Norte, onde eu não citei está amarelo, faz sol o dia inteiro, como lá em Palmas, com 36 graus. Também em Brasília e em Salvador, que faz 30 graus. No Rio, 29, Renata, mas o dia será bem molhado por aí amanhã. É calorão amanhã em Palmas. Obrigada, Maju. Tchau, Renata, até amanhã. Tchau. E olha o que aconteceu hoje em Belo Horizonte. 3 operários levaram um susto. Eles ficaram pendurados num andaime com problemas mecânicos a 50 metros do chão. Os bombeiros entraram no apartamento e conseguiram fazer o resgate. Ninguém ficou ferido. Numa operação contra a lavagem de dinheiro, a Polícia Federal fez buscas em endereços que podem estar ligados ao vice-presidente da Guiné Equatorial. O apartamento de cobertura com mais de 1.000 metros quadrados num bairro nobre de São Paulo foi o principal alvo da operação. Com piscina revestida de mármore e vistas panorâmicas, o imóvel já estava sendo investigado desde março pela Polícia Federal. Bem antes de Teodoro Obiang ter sido flagrado ao entrar no país no mês passado, sem declarar na bagagem o equivalente a 69 milhões de reais, quase $1,5 milhão de dólares e relógios de luxo avaliados em 15 milhões de dólares. Teodoro Obiang declarou que a fortuna que carregava serviria para o custeio da viagem, que incluía um tratamento médico. 2 dias depois deixou o Brasil. A mala ficou, pelo menos até a conclusão da investigação. O vice-presidente da Guiné Equatorial é investigado por desviar recursos públicos do país dele e esconder, fazer a lavagem do dinheiro, acumulando patrimônio no exterior, inclusive no Brasil. Só o apartamento de São Paulo é avaliado em 70 milhões de reais. Oficialmente, o superapartamento está em nome de uma imobiliária aqui da cidade de Jundiaí, a 50 quilômetros de São Paulo. O endereço informado é este, que também foi vistoriado hoje pela Polícia Federal. Segundo a vizinhança, a casa foi desocupada há pouco tempo, mas nunca funcionou como imobiliária. Era um escritório. A cobertura investigada está alugada para a Embaixada da Guiné Equatorial no Brasil, mas também está vazia, porque o condomínio vetou uma reforma que afetava outro apartamento. A Justiça Federal de São Paulo determinou ainda o bloqueio de 6 veículos de Teodoro Obiang. Ele já foi condenado na França a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. O pai dele governa a Guiné Equatorial como ditador há 39 anos. A Embaixada da Guiné afirmou que os bens do vice-presidente foram adquiridos de forma lícita com recursos obtidos no exterior, que as operações da Polícia Federal afrontam a soberania dos demais países e violam as normas de direito internacional das quais o Brasil é signatário. Nós não encontramos os donos da imobiliária de Jundiaí. Segundo a Polícia Federal, a imobiliária também tem como acionistas 3 empresas baseadas fora do Brasil. A
Polícia Civil de São Paulo prendeu uma quadrilha que roubou milhões de contas bancárias. Uma frota de carros esportivos, avaliada em mais de 20 milhões de reais. Muitas bolsas, quadros, joias e dinheiro vivo. Tudo isso foi apreendido na casa de um condomínio de alto padrão na Grande São Paulo. O dono da casa, Pablo Henrique Borges, de 24 anos, foi preso. No fim de semana passado, Pablo se casou. A noiva chegou de carruagem e ele desfilou com uma coroa. O casal ia morar nesta mansão que o noivo comprou por 10 milhões de reais e estava em reforma. A ostentação, segundo a polícia, foi paga com dinheiro dos outros. A investigação apontou que Pablo desviou 400 milhões de reais de 24 mil contas bancárias nos últimos 3 anos. Não foram só os carros que a quadrilha comprou com que conseguiu desviar dos bancos. A polícia diz que Pablo também viajou para as cidades mais caras da Europa com dinheiro dos outros. Numa dessas viagens para a França, ele alugou um jato particular. Pablo foi assistir ao último Grande Prêmio de Fórmula 1 em Mônaco com a namorada. Na França, ele alugou um iate. Tudo era postado nas redes sociais e acompanhado pelos investigadores. As fraudes foram descobertas pela Polícia Civil e pelo CyberGaeco, um grupo de promotores de São Paulo que apura crimes pela internet. Pablo contava com a ajuda de 2 comparsas, que também foram presos hoje. Eles desenvolveram um programa de computador, até então desconhecido pelos policiais, que invadia e limpava as contas. Eles utilizavam de uma estrutura de software, um aplicativo, no qual eles conseguiam fazer captura de grande volume de informações de usuários de correntistas dentro da internet. É um sistema que foi desenvolvido para grande movimentação de fraudes, principalmente de internet banking. A ostentação acabou, porque todos os bens foram bloqueados pela Justiça. A Polícia Federal prendeu o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Ele é suspeito de ter recebido propina da Odebrecht em 2 campanhas eleitorais. O ex-governador Marconi Perillo chegou para prestar um depoimento que já estava previamente marcado na Polícia Federal em Goiânia. 1h30 depois, o juiz Rafael Ângelo Slomp, da 11ª Vara Federal, expediu um mandado de prisão contra o ex-governador de Goiás. Marconi é investigado por crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Enquanto respondia às perguntas dos investigadores, Marconi recebeu a informação de que ficaria preso. Segundo o Ministério Público Federal, Marconi teria recebido 12 milhões de reais de propina nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014, em troca de favorecer interesses da Odebrecht no estado. O nome dele foi citado por delatores do grupo Odebrecht durante a Operação Lava Jato. Marconi Perillo, do PSDB, já foi governador de Goiás por 4 vezes. Em abril desse ano, ele deixou o cargo para disputar a eleição para o Senado. Como perdeu o foro privilegiado, as investigações contra ele, que estavam no Superior Tribunal de Justiça, seguiram então para a primeira instância, que começou a investigar o envolvimento do ex-governador no esquema de corrupção. No dia 28 de setembro, durante a Operação Cash Delivery, a Polícia Federal prendeu 5 pessoas que, segundo as investigações, têm ligações com o ex-governador. Somente o policial militar Márcio Garcia de Moura permanece preso. A Polícia Federal encontrou quase R$1 milhão na casa dele. A notícia da prisão do ex-governador provocou um buzinaço na porta da Polícia Federal. A defesa de Marconi Perillo se declarou indignada com a prisão do ex-governador. Afirmou que não há nenhum fato novo que a justifique, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já concedeu liminares para libertar 2 pessoas presas nessa mesma operação e que entrou com pedido de habeas corpus no TRF-1. O senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, se entregou à Polícia Federal em Cascavel, no Paraná. Hoje, mais cedo, o Supremo Tribunal Federal negou mais um recurso do senador e manteve a ordem de prisão contra ele. O Supremo já havia negado 2 tentativas de suspender a prisão do senador Assir Gurgatz. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, negou um pedido do parlamentar e outro do Senado
para evitar que ele fosse preso antes do julgamento de recursos pendentes. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, também negou outro pedido da mesa do Senado para suspender a prisão. Hoje, a defesa voltou a pedir que o plenário do STF analise a situação dele. O senador Assir Gurgax foi condenado pela primeira turma do Supremo em fevereiro por crimes contra o sistema financeiro. Foi considerado culpado por fraudar um financiamento obtido para a empresa de ônibus da família. A pena, 4 anos e 6 meses de prisão. A prisão imediata havia sido determinada pelo Supremo no mês passado, mas como ele era candidato ao governo de Rondônia, a lei eleitoral proibia prisão. Depois, a Justiça Eleitoral acabou barrando a candidatura dele com base na lei da ficha limpa. Mas aí já estava em vigor o período de proibição para qualquer eleitor ser preso. E esse prazo terminou ontem. A assessoria do senador declarou que a defesa de Assir Gurgax vai entrar com pedido de habeas corpus no Supremo. Agora há pouco, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a transferência do senador para Brasília assim que o parlamentar receber alta de um hospital em Cascavel. Gurgax foi levado para lá porque passou mal depois de ser preso. A seguir, a primeira final da Copa do Brasil. E a doação para a escola do padre que comoveu o Brasil. Atenção que agora eu vou falar de Slava Body Disco Boy. Finalmente vão dar as caras no Brasil! Até onde você iria? Para chegar perto do seu ídolo. Isso é um desmaio, não uma lagartixa eletrocutada. Menos. Maísa Silva, Clara Castanho, Mel Maia, Felipe Neto, João Guilherme. Tudo por um Popstar. 11 de outubro nos cinemas. Então por que foi que você mentiu pra gente? Eu só tava seguindo as ordens de Laureta. Ah, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Foi Laureta que mandou você dizer que era filha de Luzia? Eu tenho uma coisa muito importante pra falar. E o que é? Eu ouvi Laureta dizendo que você tem um filho. Que o seu filho tá vivo, é um menino. Beto fez uma nova descoberta sobre o filho que teve com Luzia, mas nem imagina que ele está tão perto. Por que você vai embora, Valentim? Fale comigo direito, olhe pra mim. Por que eu tô indo embora? Meu pai, sua vida virou essa assassina, sua vida virou essa mulher. Tudo pra você é essa mulher, tudo pra você é os filhos dessa mulher. O meu problema é com você. O meu problema é com suas escolhas. Porque você escolheu ficar do lado dessa gente, viu? Me escute, fique calmo. Não decida as coisas assim. Ô, Valentim. Valentim, espera, olhe pra mim. Você é a coisa mais importante da minha vida. Eu amo você demais, meu filho. Eu tô pedindo a você, fica. Fica. Valentim. Daqui a pouco, Segundo Sol. A seleção brasileira chegou agora há pouco à Arábia Saudita para disputar 2 amistosos. Na sexta-feira é contra a seleção de lá. Na terça que vem, contra a Argentina. Esses 2 jogos você vai acompanhar aqui na Globo. E daqui a pouco tem a primeira partida da final da Copa do Brasil, aqui na Globo, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão. Luiz Roberto, boa noite. Oi, Renata, boa noite a todos. Pois é a 30ª edição da Copa do Brasil, é uma edição especial. E nesta grande final, o Cruzeiro busca o Hexa e o Corinthians o Tetra, são multicampeões da competição. O Cruzeiro tem um problema, o seu jogador de Copa do Mundo, o Arrascaeta uruguaio, foi convocado para a seleção uruguaia e não vai poder jogar, ele vai ser substituído pelo Rafinha. O Rafinha está confirmado, vai sair jogando. Chegada do Cruzeiro, tá aí o Rafinha. Por outro lado, o Corinthians tem Fagner, o jogador de Copa do Corinthians é o Fagner. Ele está confirmado, exemplo do Cássio, o goleiro que teve também na Rússia. Mais de 60 mil pessoas são esperadas aqui no Mineirão, nesse palco lindo, aquele que mais vezes recebeu a decisão da Copa do Brasil. Olha, 30ª edição, Renato e Bonner. Para o campeão, o prêmio vai chegar a 64 milhões de reais. Além de emoção garantida, é dinheiro no bolso. É só esperar depois de Segundo Sol.
ganhar um prêmio. Obrigada, Luiz Roberto. Jogão hoje, boa noite. Na semana passada, as reportagens especiais de encerramento do projeto Brasil que eu quero revelaram aqui no Jornal Nacional o trabalho bonito de um cidadão do sertão do Rio Grande do Norte. Alô, som. O Padre Bessa criou um projeto de reforço escolar em Rodolfo Fernandes. O salão da igrejinha em obras fica lotado de crianças e adolescentes. Ele mandou esse vídeo. Estou aqui numa igreja transformada em sala de aula. Eu espero que tenha mais investimento na educação e valorização dos nossos professores, verdadeiros heróis do nosso Brasil. O Brasil que ele queria já existia e era pertinho dali. O repórter Márcio Gomes apresentou ao padre uma das melhores escolas públicas do país, fica em Pedra Branca, no Ceará. Hoje, passados 9 dias depois da exibição daquela reportagem, o Padre Bessa recebeu a doação de 200 conjuntos de cadeiras e mesas. Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. Um empresário de São Paulo se comoveu com a iniciativa e as dificuldades dele. E o Padre Bessa mandou outro vídeo pra gente. Antes era assim, antes da reportagem do Jornal Nacional. A cadeira era um tijolo e a carteira, a mesinha, era um pedaço de tábua. Agora, depois da reportagem, nós ganhamos carteiras próprias, mesas, cadeiras, ganhamos o piso da igreja, a pintura, também o material para a nossa cozinha, para fazer o lanche das crianças aqui mesmo. E também, toda hora, é chegando material escolar, chegando doação de tudo que é lugar do Brasil e também fora do Brasil. As pessoas que acreditam na educação estão nos ajudando bastante. Esse é o Brasil que a gente quer. Bom quando isso acontece, né? Muito. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.